Viu na primeira aula de acentuação gráfica parte 1, com 4 regras gerais, eu consigo acentuar ou não 99,9% das palavras da língua portuguesa. Olha que beleza, é um número assim exagerado, chutado, mas é mais ou menos isso. É só você guardar que monossílabos tônicos, quando terminam por A, E e O levam acento. Oxítonos também, quando terminam por A, E e O. Olha como fica fácil a mesma terminação dos monossílabos. Qual é o a mais do oxítono? Em ens, isso. Paroxítonos, quando terminam por ditongo. Então, todo paroxítono terminado em ditongo vai levar acento. E você acentuará todos aqueles que não terminem por A, E, O, em, ens. Olha, mesma terminação das oxítonas, E o an, que é o que você precisa guardar mais. E a regrinha que todo mundo conhecia, pro paroxítona, todas elas são acentuadas. O que é que nós vamos falar na aula de hoje? Vamos falar das regras especiais, regras que servem para um número bem pequeno de palavras. Observe a número 1. Os verbos ter e vir no presente do indicativo, terceiro do singular e terceiro do plural, apresentam a mesma ortografia. Porém, para diferenciar a terceira do singular da terceira do plural, nós colocamos acento circunflexo na terceira do plural. Isso nos cria um problema grave. Toda vez que você escrever numa redação tem e vem, procure o sujeito desse tem, desse vem, porque senão você pode estar cometendo não somente um erro de acentuação, que é, digamos, um erro aceitável, mas você estará cometendo um erro gravíssimo, que é o erro de concordância verbal. Então, daqui até o fim da sua vida, guarde bem. Nunca escreva tem, nunca escreva vem, sem verificar o sujeito. Está fazendo uma prova, está fazendo um concurso, está fazendo um vestibular, apareceu uma frase com a palavra tem, apareceu uma frase com a palavra vem, procure o sujeito dela e verifique se você está realmente com a acentuação correta. A acentuação dessas duas formas verbais implica erro de concordância, não esqueça isso. Quando eu dou para você a frase vem ocorrendo na nossa cidade fatos muito estranhos, como eu pospus o sujeito, que é fatos muito estranhos, claro, se o verbo é o verbo vem ocorrendo, o sujeito é aquilo que vem ocorrendo é fatos muito estranhos, essa frase está errada. Por que está errada? Porque fatos, o núcleo do sujeito está no plural. Então o verbo vir deveria aparecer com acento circunflexo. Note que detalhe, hein? Cuidado com isso. A regra número 2, ela é uma decorrência da regra 1. Quando o verbo ter e o verbo vir provoca derivados, esses derivados são oxítonos, terminados em em. Então deverão ser acentuados. Agora, que acento? No singular, o acento agudo, que é o acento que eles merecem receber. Oxítona terminado em em leva acento agudo. Mas no plural, para que haja diferença, convencionou-se há muito tempo que no plural eles deveriam receber acento circunflexo. Então eu digo, ele detém, eles detêm. Ele provém acento agudo, eles provém circunflexo. Cuidado aí também. Não é só no tem e no vem que você tem que olhar no detém, no provém, no contém. Por quê? Porque se você esquecer quem é o sujeito, estará cometendo um erro gravíssimo de concordância. Aliás, uma das maiores encrencas que eu já vi cair em concurso vestibular foi isso aqui, ó. Apenas essa frase e só se perguntava se ela estava certa ou estava errada. Bom, de saída o garoto tinha que perceber o quê? Que ele tinha duas orações. E quem tem duas orações tem dois sujeitos. Repare, do verbo entender, o sujeito é vocês, plural, por isso que o entendam está no plural. Agora, qual é o sujeito do verbo convir? Bom, se você notar, a segunda oração pode ser trocada pela palavra isto. Dá para perceber isso aí ou não? Ah, sim, convém que vocês entendam isso, é o mesmo que dizer convém isto. E, prestando bem atenção, você vai perceber que esse isto tem função de sujeito. Assim, se o verbo é o verbo convém, o sujeito é aquilo que convém. Qual é o aquilo que convém? O isto. Ora, se o isto é o sujeito, esse sujeito aí é de um tipo todo especial, que você aprende na aula de período simples número 1. É um sujeito, quando uma oração inteira é sujeito de um verbo, nós chamamos aí sujeito de sujeito oracional. Até aí está tudo bem? Legal. Só que, o que é que você precisa guardar? Toda vez que você tem sujeito oracional, o verbo concorda com esse sujeito oracional. Isto é, com essa oração, isto é, com a palavra isto, porque essa oração equivale à palavra isto. Ora, isto é singular, então o erro dessa frase era muito sutil. O acento deveria ter sido agudo e não circunflexo. Toda vez que o sujeito de um verbo é uma oração,
esse verbo fica na terceira pessoa do singular, e terceira pessoa do singular é acento agudo e não circunflexo. Cuidado, hein? Regra número 3. Essa regra sofreu mudanças. Já já eu estou mostrando o que é que mudou. Você vai ver que essa foi uma das regras que sofreram mudanças. Os ditongos EI, OI e EU, quando forem abertos, EI, OI, EL, estiverem na sílaba mais forte, isto é, forem tônicos e finais, perceberam bem? Ou vão aparecer em oxítonos ou em monossílabos tônicos. Tem que estar no final, na última sílaba ou na única sílaba. Eles deverão ser acentuados. Então eu coloco acento em anéis. Repare, anéis, tônico, aberto e final. Anzóis, tônico, aberto e final. E céu, tônico, aberto e final. Entenderam bem? Legal. Começa a prestar atenção para ver o que é que mudou. Em dinheiro, eu nunca conseguiria pôr acento. Ele não é final. E não é aberto. Ele só é tônico. Em sois, ele é tônico e final. Só que não é aberto. Em seu, tônico final, mas não é aberto. Então aí o motivo é que eles são fechados, por isso que não leva acento. Pastéisinhos, coronéisinhos, muita gente tem dificuldade para achar a sílaba forte aí. Sílaba forte é pastéisinhos, é o zi, coronéisinhos é o zi. Então, pastéisinhos e coronéisinhos não podem levar acento. Primeiro, não são finais, já não tinha acento aí de jeito nenhum. Além disso, não são tônicos, a sílaba tônico é zi. Portanto, nada de botar acento nessas duas palavras. Onde é que a coisa mudou de maneira a realmente nos atingir? A gente sempre colocou acento em joia, sempre colocou acento em geleia, só que agora observe, ao dividir joia eu tenho duas sílabas, joi, a primeira sílaba, a segunda. Esse oi é tônico, esse oi é aberto, só que ele não é final. Joia é paroxítona, o mesmo ocorre em geleia. Como é que eu divido geleia? 3 sílabas, G, lei, a. Esse lei é aberto, é tônico, só que não é final, é paroxítono. Cuidado com isso aí, essa é a primeira novidade do novo acordo ortográfico que está à sua disposição a partir de agora. A quarta regra parece uma regra difícil, porque ela é uma regra trabalhosa, mas quando o garoto pega o jeito, ela não é trabalhosa, ela não é difícil. Note, toda vez que o acento recair sobre o i e sobre o u, isso vai acontecer se esse i e esse u apresentarem 4 características. Tônicos, sozinhos, com S ou sem, não seguidos de NH, e segunda letra de um hiato com vogais diferentes. Nossa, mestre, que complicação, não é não? Vamos pegar um exemplo já chatinho de saída para você entender. Lê comigo a palavra possuí-lo. Você sabe que lo, lá, los e las nunca leva acento, então esquece, finge que nem tem esse lo aí. Na hora que você divide possuí-lo, olha a divisão, possuí-lo, é ou não é? Esse i que está aí, está sozinho, dá para sentir ou não? É tônico, a sílaba forte é esse i, possuí-lo, tônico, está sozinho. Depois dele não tem NH, e olha como ele forma hiato com a letra U. Hiato não são duas vogais em sílabas separadas? Olha lá, o I e o U estão formando hiato, e são vogais diferentes. Então o possuí-lo leva acento no I. Tá bom para você ou não? Legal? Ótimo. Vamos complicar um pouquinho a tua vida? Vamos? Suponhamos que eu dissesse possuí-lo-ia. Bacana? Possuí-lo-ia. Lembra da mesóclise? Olha lá, fiz uma aí. Você sabe que o lo não leva acento. Agora, para o lado esquerdo e para o lado direito, eu posso ter 2 acentos. Posso ou não posso? E posso ter até 2 acentos diferentes? É ou não é? Para o lado esquerdo eu já pus acento, que é um conselho, nem fica olhando, porque é capaz de vir alguma coisa na sua cabeça e você mudar esse acento. Já está certo, não olha mais para ele. Vamos olhar para o lado direito, vamos olhar para esse ia. Veja, esse elemento pequenininho, ia, apesar do tamanhinho dele, ele tem 2 sílabas. Ó, ia. E a sílaba forte é o i. Então eu posso afirmar que esse i é tônico. Olha a primeira característica que ele já tem. Ele está sozinho. Oba, a segunda característica que ele tem. Não tem NH depois. Oba, vou botar acento nele. Aí eu vejo que ele forma hiato. Olha aí, ia, está formando hiato. Maravilha, vai levar acento. Tem vogais diferentes. Nossa, tem vogais diferentes. Só que ele não é a segunda letra de um hiato. Ele é a primeira. Então, possuí-lo-i, amiguinho, não tem acento. E se eu quisesse possuí-lo-íamos? Poxa, mas o senhor está complicando hoje. Não, está fácil. Quer ver? Vem comigo. O lo, leva acento? Claro que não. Monossílabo tônico. Possuir, já tem, não mexe. Nem olha para a esquerda. Olha para a direita.
Divide esse íamos. Isso, íamos. Olha lá, 3 sílabas. Qual é a forte? O i, o a ou o mos? Possuí-lo, íamos. Olha, o i que é o forte. E se o i que é o forte, essa regra você está cansado de saber. Proparoxítona, todas elas são acentuadas. Bacana? Não é difícil. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Repare a palavra saúde e repare a palavra saída. Olha como a letra U e a letra I estão sozinhas, tônicas, não seguidas de NH e formando hiato com a vogal A. Acento nas duas. Já país e balaústre, U e U não estão sozinhos, mas quem é que está com ele? A letra S. Isso. E a letra S você sabe que não atrapalha. Na palavra juízes, olha que belezinha, o I sozinho não está seguido de NH. Olha lá, formando hiato. É a segunda letra, leva acento. Faísca, o I não está sozinho, mas está com S. E se está com S, o S não atrapalha. Muita gente não coloca acento em baú porque fala na oxítona é terminado em U. Eu concordo. Se só existissem as 4 regras gerais, baú não teria acento. Aliás, nenhuma dessas palavras teria. É ou não é? Mas se você sempre olha para a regra geral, não deu certo, você vai para uma das regras especiais. E a regra 4 das especiais fala justamente de um possível acento em cima da letra U ou da letra I. No caso aí, baú, será que merece um acento? Claro que sim. Ele é tônico, sozinho, não tem NH depois dele, forma hiato com a vogal diferente, ele é a segunda letra. Acento em baú perfeito. Olha, distribuí-lo. O lo você conta? Não. E o I que está aí não é tônico sozinho, não seguido de NH formando hiato? Claro que distribuí-lo vai ter acento. Paz. Por que eu não ponho acento em paz? Porque a vogal A é a tônica. E aí eu tenho um monossílabo, não há nem hiato aí. Ainda. Por que eu não ponho acento em ainda? Olha que bacana, porque eu tenho N. E olha, agora há pouco você pôs acento em juízes, porque o I estava sozinho. Só que juiz não vai ter acento, porque o I já não está sozinho, está acompanhado do Z. Rainha, olha que maravilha, o NH impede o acento. E xiita, xiita, ué, por que não leva acento em xiita, se xiita tem tudo? Olha, o I é tônico, tá sozinho, não tem NH, segunda letra do hiato, mas as vogais não são diferentes. Não é tão difícil usar essa regra, treine bastante que você consegue. Cuidado, né? Quando as vogais I e U estiverem precedidas de um ditongo, aí não há acento. Antigamente havia acento nessas 3 palavras. Feiura, baiuca, boiuno, elas levavam acento. Feiura, inclusive, caiu em vários vestibulares. Só que agora esse acento desapareceu. Por quê? Porque ao dividir feiura, eu tenho fei, u, ra. Ao dividir baiuca, eu tenho bai, u, ca. Ao dividir boiuno, eu tenho boi, u, no. É ou não é? E esse U que aparece em feiura, baiuca e boiuno não está formando hiato com a vogal anterior, porque em fei a vogal é o E. O I é semivogal. E hiato é vogal para vogal. Em baiuca, em bai, a vogal é o A. O I é semivogal. E hiato é vogal para vogal. Em boiuno, boi, o O é a vogal. O I é semivogal. E o U não está fazendo o hiato com o I. Aí está uma regra que há muito tempo nós, professores, chamávamos a atenção para o fato desse acento estar mal colocado. Porém, eles mantiveram esse acento numa nova regra. Que nova regra? Se a vogal I ou U, mesmo antecedida de um ditongo, estiver na última sílaba, o acento vai permanecer. Então, a palavra pi ao i não mereceria acento, mas vai levar acento por essa nova orientação que estamos recebendo da Academia Brasileira de Letras. Pi ao i, o i leva acento, mesmo sendo precedido de um ditongo. Note, o AU é um ditongo onde a vogal é A. O mesmo em TEIU. TEI-U. Olha como esse U vai levar acento, mesmo tendo antes de si não um hiato e sim um ditongo. Ele é uma exceção da regra que foi abolida.